Analisaremos nesta unidade de estudos a estrutura e divisão de comando definidas por Fayol, bem como o conceito de Max Weber, que vê na burocracia um conjunto de regras legais necessárias para a existência das organizações. Fique atento à questão de concurso e boa unidade de estudos. Olá, pessoal! Vamos retomar as nossas teorias da administração, lembrando que já fizemos o início. Quem é o início? TF, Isso aí dá uma confusão, sabe? Eu quero que você fique bastante tranquilo. Pensa assim, em ordem alfabética, o F vem primeiro, mas infelizmente não vai ser assim. O T vem primeiro, T de Taylor. Já fizemos o Taylor, que é a teoria científica. Fechou? O que Taylor contribuiu? Ele dividiu o trabalho, ele fez as pessoas dividirem o seu senso de trabalho e ela é a grande bomba, ela é o máximo hoje? Não. Mas eu quero que você lembre que eu já te disse que uma teoria é válida por determinado período. Depois aproveitamos ao longo dos anos ou dos séculos, o que quer que seja. Tudo bem? Ok. Vamos então para Fayol. Fayol foi o próximo teórico. Ele vai se preocupar fundamentalmente com a análise da estrutura hierárquica. Segura essa palavra. Pega o seu caderno e escreve para mim. Estrutura hierárquica. Por quê? Porque cai em todos os concursos. Cai em todas as provas. E quando você ouvir estrutura hierárquica, eu quero que você pense num organograma. Sabe o que é um organograma? Quando a gente tem a caixinha, vai falando quem manda em quem, eu tenho o presidente, depois desenho para você. Mas quem dividiu as operações em estrutura hierárquica foi Fayol. Acabou. Você não precisa de mais nada. Ele, na verdade, ele está pondo um acento na linha de comando da qual dependeria todo o funcionamento da organização. Ele diz quem manda, quem é o chefe aqui e quem manda em quem. Fayol dividiu as operações empresariais em 6 funções fundamentais, tá? E isso também é questão de prova. Essas funções são comercial, técnica, segurança, contabilidade, financeira e administrativa. Vem comigo, vou te mostrar aqui na TV. É preciso que você tenha noção de como é feita essa divisão. Pela primeira vez, ao falar função, eu quero que você tenha o pensamento de órgão, tudo bem, departamento, tudo bem, isso é função. Então, o Fayol faz essa primeira divisão. Vamos lá? Tá bem bonitinho, função técnica, comercial, financeira, de segurança e contabilidade. E aí, são 5. Na sua prova, há uma maldade. Eles vão te perguntar função administração. Olha lá em cima, ela é a primeira. É ela que subdivide em outras 5. Tudo bem? Então, você vai pensar em 6 funções, porque a administração está dentro. Depois, eu quero que você entenda que ele pensou de uma forma muito inteligente quando ele considera crucial a clareza das relações hierárquicas. Por quê? Porque cada subordinado tem um só chefe e para cada chefe é inequívoco que são as pessoas que respondam por ele. É uma teoria, escreva no caderno, vou te dar um tempinho. Comando único, um único chefe. Vem te perguntando, é Taylor? Não, ele é Fayol. Tá bom? Fechou? Essa é outra importante característica de Fayol. Além da divisão dos setores, divisões departamentais, ele também faz a divisão de comando. Ok? Bem, na prática, Fayol definiu um conjunto de regras a que deve obedecer a estrutura interna de qualquer organização. Um conjunto de 14 princípios de gestão da administração. Segura! Para aí! 14 princípios. Nós já vimos algum princípio? Lembra da aula anterior? São os 4 princípios de Taylor. Agora vamos para 14. Querida, é assim que vai acontecendo, as coisas vão aumentando. Você precisa saber? Vou ter que decorar, Juliana? Não, você vai ter que ter a melhor noção possível do que nós estamos falando. Vamos voltar para a TV? Veja bem. A divisão do trabalho. Porque as provas vêm assim. Vamos fazer 2 questões.
Vamos fazer uma questão prática, tá? Onde a CESP e a CESGRAN-Rio vão trabalhar dizendo que as teorias clássicas contribuíram para o desenvolvimento das organizações atuais, tudo bem, vírgula. Porém, não foi feito naquela época divisões do trabalho, ou autoridade ou unidades de comando, deixando somente o homem-máquina. Acabou. É falsa. E o vocabulário é simples assim, tá? Já numa prova bastante teórica, ela vai te cobrar o princípio. Para a Fundação Carlos Chagas, para a ESAF, já viriam assim, marque, múltipla escolha, aquele que não é um princípio de Fayol. Aí, nós vamos ter que saber quais são os princípios. E vai ser fácil para você. Por quê? Porque eles são básicos. Os princípios que nós veremos de hoje, da era da informação, envolvem globalização, olha, tecnologia da informação, não tem nada disso aqui agora. Então não tem como confundir. Quando for o basicão, é do Fayol que nós estamos falando. Ele trouxe a divisão do trabalho, autoridade. Lembra que eu te disse que com Taylor a gente era um parafuso? A gente era parte da máquina? Tudo bem. Agora com Fayol a gente é um parafuso e ainda tem um chefe, tá? Para te apertar toda hora. Disciplina, nível máximo. Unidade de comando. Anote no caderno, unidade de comando é ter um chefe, somente um chefe. Ok. Unidade de direção. Por que isso é importante? Porque hoje, essas comparações, eu queria que você parasse mesmo e escreva no caderno, tá? Vai ser fundamental na hora que nós formos resolver questões. Hoje não há unidade de comando. Hoje a gente pode trabalhar em equipe. Na era da informação, nós montamos equipe multifuncionais. Então, eu, por exemplo, vou abrir uma franquia de uma universidade no Maranhão. Pego uma pessoa de marketing, pego uma pessoa de contabilidade, pego uma pessoa do financeiro. Essas pessoas têm os seus chefes diretos. E eles formam a equipe de expansão da faculdade. Ok? Então, ele tem um chefe ou dois? Ele tem vários chefes. Ele tem o chefe do marketing, ele tem o chefe do grupo, ele tem o chefe lá da Universidade do Maranhão. Isso acabou. Por isso, você tem que saber que essa raiz de unidade de comando é de Fayol. Muito bem. Ok. Fechando, subordinação do interesse individual ao coletivo. Olha bem, a gente continua sendo um nada. O maior recurso, o maior capital aqui é o financeiro. Não há interesse meu individual. Somente para aqueles que forem coletivos, para que for servir para todo mundo, é que eu vou fazer alguma coisa. Remuneração, porque nós não somos escravos, então eu tinha que te pagar. Centralização é a centralização da decisão. A tomada de poder está toda no alto, ok? E a cadeia de comando, cadeia escalar. Parece, eu sinto isso no meu próprio tom de voz, a crítica dos princípios. Eu realmente critico, porque eu sei que não é assim que se faz hoje. Mas você tem que saber, e vamos retomar então, que isso na época foi bom? Foi bom. Foi bom, porque nós estamos falando de décadas de 1910, 20, 30, onde não se tinha a menor organização do trabalho e as instituições estavam crescendo e a Revolução Industrial estava acontecendo. Então, em seu tempo, ele teve uma grande contribuição. E até hoje, usamos? Usamos, tem muita coisa que usamos. Usamos a hierarquia, nós usamos a equidade, nós usamos ordem, nós usamos menos, vamos tirar. Você não pode fazer de jeito nenhum que hoje temos unidade de comando. Tudo bem? Ok, muito bom. Para falar a verdade, vamos pensar que até falar em estabilidade de emprego, iniciativa e espírito de equipe, ele falou. Ele plantou a sementinha do espírito de equipe, tá? Damos uma paradinha aqui e vamos para o modelo burocrático de Max Weber. É a burocracia. Ele é diferente, eu te comentei na outra aula que Taylor e Fayol eram administradores. Weber não, ele não é um gestor profissional, ele é um acadêmico, ele é um sociólogo e ele pensou na organização perfeita. Então agora vamos parar, pega o caderno, tá comigo? Que bom, escreva aí, Weber. Aí do lado você vai colocar burocracia. A burocracia foi uma teoria implementada na busca da organização ideal, ok? Chamada organização weberiana.
Olha, ele é um tipo racional que existe uma predeterminação total a todos os níveis. Qual foi o problema? Ou qual foi a solução? Vamos ver o seguinte. Max Weber também é estruturalista, tá? Ele acompanha essa vinda, né, de Taylor, de Fayol, e ele pensa na estrutura, mas de outra forma. Ele pensa que o comando deve existir, mas o acompanhamento, lembra que eu disse que o acompanhamento era feito só daquilo que fosse errado, só daquilo que estivesse fora do padrão? Agora não. O controle é rigorosíssimo para Weber, tá? Ele vai pensar, uma vez que definidos seus objetivos, atividades da organização, é possível formular um sistema de regras e de papéis. Olha a regra. Agora põe no papel. Sistema racional legal. Quando aparecer isso, você pode fazer de olho fechado, que eu te asseguro. Racional legal é burocracia. Tudo tem que ter regra, tudo tem que ter lei, tudo tem que estar escrito, de preferência no papel. Foi aí que o grande erro da burocracia. Ela se perdeu nela mesma. Quando fizermos a administração pública, você vai perceber que ela trouxe grandes avanços para o Brasil, assim como para o mundo todo. Porém, quando uma pessoa começa a investigar a outra, para trazer um papel, para bater um protocolo, para bater um carimbo, para ser supervisionado, o tempo, por isso que a conotação já fala a palavra burocracia. É aquele negócio demorado, é aquele negócio que a gente tem que esperar. Mas olha, bastante atenção. O modelo proposto foi um modelo perfeito. Um modelo de baixo custo, um modelo de racionalização. Tudo bem? Ok. O indivíduo tem apenas que seguir a regra. E ele fazendo isso, ele será um bom funcionário, ele terá a sua remuneração e a organização vai existir. Fechou? Apesar da carga negativa que existe hoje associada à palavra burocracia, a burocracia de Weber assentava num conjunto de características que são cruciais para a sua sustentabilidade e funcionalidade e que ainda hoje nós precisamos nas organizações. Então vamos dar uma paradinha e fazer uma reflexão. A prova vai te trazer que a burocracia foi um fracasso, a burocracia foi terrível, a burocracia acabou com a teoria da administração. Falso. A burocracia era uma nova forma de ver as organizações. De que forma? Vai deixar a divisão do trabalho de Taylor, vai deixar a hierarquia de Fayol, mas vai implementar regras e normas muito, muito rigorosas. Isso virou, ao longo do tempo, com o passar do tempo, uma disfunção. Mas aquilo que é básico e que foi validado na burocracia, vale até hoje. Quer ver? Vem comigo. Olha, o modelo burocrático da organização de Weber, ele traz a separação da propriedade do cargo. Como assim propriedade do cargo? Apesar da carga negativa que existe hoje associada à palavra burocracia, a burocracia de Weber assentava num conjunto de características que são cruciais para a sua sustentabilidade e funcionalidade ainda hoje. Então vamos parar o seguinte. Se uma questão de prova te propuser que a burocracia foi terrível, ela foi avassaladora, ela engessou todo o sistema da administração, ela não prestou para nada, e na verdade ela vem com vocabulário próprio, mas para dizer isso, você vai pôr falso, ok? Porque eu quero que você tenha certeza que naquela época ela contribuiu e até hoje há resquícios da burocracia. Você conseguiu fazer a sua inscrição sem colocar os seus dados para este curso? Não. Provavelmente, se você for parado, se você dirigir, se você for parado numa blitz, você vai ter que mostrar sua documentação? Vai. Se você infringir uma norma ou uma lei, você vai ter que pagar uma multa? Também. Isso tudo vem da burocracia. Então, nós não podemos dizer que ela foi abolida, tampouco que ela foi ruim para a administração. Na verdade, ela sofreu uma distorção ao longo do tempo. Vamos ver as características da burocracia que até hoje são válidas para as organizações modernas. Vem comigo. Olha, a avaliação e seleção dos funcionários. Isso é importantíssimo. Ele que propôs isso. Na verdade, já vou te dar um toque, na administração pública, foi através da burocracia que nós tivemos concurso público implementado. Ele traz a remuneração regular dos funcionários. Carreira, encarreiramento, foi uma proposta de Weber. Ok.
a separação da propriedade do cargo, ou seja, o cargo não é meu. Eu ocupo este cargo e quando eu me desligar da empresa, outra pessoa vai ocupar, porque antes, pessoal, eram chamados na administração pública prebendas. Quando eu te dava um cargo público, você jamais sairia dali, ficaria até a morte. Agora não, há uma separação da propriedade do cargo. Ele implementou a divisão do trabalho e a hierarquia da autoridade. Mas isso já não tinha sido feito? Já. Ok. Só que ele fez a divisão do trabalho e hierarquia com regras e normas. Obrigada pela aula de hoje. Nós nos encontramos em breve. Um grande beijo para vocês. Vimos nesta unidade que os conceitos de Fayol são responsáveis por modelar a estrutura hierárquica existente e que da criação de regras legais por Max Weber surge a burocracia como uma nova forma de organização das empresas. Até a próxima unidade de estudo.